passando, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou e nem os seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra e fez lodo com a saliva e aplicou nos olhos do cego e disse: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Então os vizinhos que antes o tinham visto a mendigar perguntavam-se entre si: não é esse aquele que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam que era ele, outros diziam: parece com ele, mas ele mesmo insistia, dizendo: sou eu. Perguntaram-lhe: como, pois, se abriram os seus olhos? E ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lodo com a saliva e untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então eu fui, lavei e pude ver. Louvado seja Deus. Somente até aí, amém? Graças a Deus por essa palavra, uma palavra conhecida, mas uma palavra que nos traz, louvado seja Deus, um momento de reflexão muito importante. Louvado seja Deus. Se a gente for analisar como tema dessa mensagem, vamos deixar assim: a segunda obra de Deus feita pelas suas próprias mãos, que nunca mais se repetiu. Louvado seja Deus. Foi a segunda vez, se eu e você a gente analisar, foi a segunda vez que Deus ele agiu com a própria mão. Quando Deus, pela sua onisciência, formou o homem do pó da terra, formou Adão, louvado seja Deus, com a própria mão. Tudo Deus ele formou com a palavra. Haja luz e houve luz, separação de luz e trevas, os verdes, os pássaros, os animais, os répteis. E tudo Deus dizia assim: viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom e ia fazendo mais. E por final de toda essa história, por final de toda essa criação, formou Deus o homem do pó da terra. Com suas próprias mãos, Deus ele formou o homem. Louvado seja Deus. E aqui, nesse texto diz assim que Jesus ia passando e viu um homem cego de nascença. Não foi um homem que ele viu que se acidentou e de repente passou a ser cego, não. A Bíblia conta da história de um homem cego de nascença. Ele já nasceu com essa deficiência. Ele já nasceu cego. Ele já nasceu sem a íris dos olhos. Louvado seja Deus. E os seus discípulos perguntaram: Rabi, que quer dizer mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Louvado seja Deus. A Bíblia conta que quando os discípulos perguntaram ao mestre, tiveram essa atitude de perguntar ao mestre, perguntar a Jesus, ao Senhor, quem teria pecado, ele ou os pais deles, para que ele nascesse cego daquela forma. A Bíblia diz que Jesus ele respondeu, falou: olha, nem ele e nem os pais deles pecaram, mas tudo isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Louvado seja Deus. Quantas vezes as pessoas se perguntam entre si e se perguntavam entre si: mas peraí, o que acontece na vida dessa pessoa, na vida do Jefferson, na vida do Alex, do Fernando e de outros mais, de todos nós que estamos aqui? O que acontece na vida deles? Será que é necessidade dentro de casa? Será que foi malcriação dos pais? Será que não teve educação? Será que não estudou? Fugiu da escola? O que aconteceu para estar desse jeito que está? Quando os discípulos perguntaram para o Mestre Jesus: quem será que pecou, nesse ou os pais dele? Jesus falou assim: nem ele pecou e nem os pais. Mas isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia conta em Ezequiel, capítulo 18, de que a responsabilidade do pecado ela é pessoal. A alma que pecar, essa morrerá. O pai não tem culpa do pecado do filho, nem o filho do pecado do pai. A responsabilidade é pessoal, tal é como a salvação. Louvado seja Deus. E quando os discípulos tomam essa atitude, Jesus ele começa a agir, Jesus ele começa a operar, a trabalhar, a anunciar antes de fazer a obra. Ele falou: olha, devemos fazer a obra daquele que me enviou enquanto é dia. Você pode ver, durante o dia a gente faz as coisas aqui com uma facilidade. Vai, trabalha ali, vai para cá, arruma, principalmente o pessoal da manutenção, arruma a bomba aqui, sobe ali em cima, sobe ali na caixa d'água, vem aqui no banheiro, arruma
as descargas, os chuveiros aqui no banheiro. Agora, quando é noite, no momento da noite já é um pouco mais de dificuldade, já é mais difícil, porque já tem que fazer uso de luz, lanterna. Se não tiver luz, tem que ter lanterna. Se não tiver lanterna, uma vela. Agora, se não tiver uma vela, aí é no estreito mesmo, no escuro. Jesus, ele falou assim: devemos fazer a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. Se a gente for analisar, Isaías 55, versículo 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto está perto. Invocar enquanto se pode achar. A gente está tendo uma oportunidade hoje, eu e você, a gente não sabe do dia de amanhã. Se eu e você, a gente vai estar vivo no dia de amanhã. Se eu e você teremos a mesma oportunidade que estamos tendo hoje, aqui e agora, a mesma oportunidade. A gente não pode ficar se preocupando com o dia de amanhã, porque basta o dia de hoje com o seu próprio mal. Hoje, o dia de hoje já tem o mal dele. E a gente tem que vencer dia após dia, até porque a Bíblia fala que a nossa transformação é de glória em glória e de bênção em bênção. É momento após momento. É vencendo o dia de hoje que Deus ele vai garantir o nosso amanhã. Louvado seja Deus. O amanhã pertence a Deus. E o que acontece? Jesus ele falou assim que enquanto era dia, a noite viria enquanto ninguém poderia trabalhar. Ele dizia: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus ele se colocou nessa condição, dizendo de que ele era a luz, era ele que trazia claridade, esclarecimento bem de todas as coisas. Eu sou a luz do mundo. Aí ele fala assim: tendo dito isto, cuspiu na terra e fez lodo com a saliva e aplicou nos olhos do cego e falou: agora você se lava lá no tanque de Siloé, que significa o enviado em hebraico. Louvado seja Deus. Agora imagina só, quando a gente está em uma ventania nessa terra seca, quando cai um cisco no olho, a gente já fica assim, ó. Já fica numa dificuldade tremenda, lavando o olho, pingando soro, colírio, atrás de colírio, porque caiu um cisco. Agora imagina você pegar uma quantidade de saliva, cuspir no chão, fazer lodo, pegar uma bolinha de barro e colocar nos seus olhos. Imagina como é que a gente vai se sentir. O corpo físico. Jesus, ele cometeu isso. Jesus, ele cuspiu na terra com a saliva, fez lodo com a terra e aplicou nos olhos do cego e disse: agora você vai e se lava lá no tanque de Siloé, que significa um enviado. E a Bíblia contou e disse que quando esse homem foi e se lavou, ele voltou vendo, ele voltou enxergando, e as pessoas que antes viam ele a mendigar se perguntaram entre elas: opa, peraí, mas não é aquele que vivia mendigando, pedindo esmolas? Outros dizem: parece com ele, né? Mas a Bíblia fala que ele mesmo insistia dizendo: sou eu, Jesus me transformou, Jesus ele untou os meus olhos, mandou me lavar, eu me lavei e voltei vendo. Ele deu testemunho disso. Ele falou que Jesus era que eu tinha curado ali daquela cegueira, louvado seja Deus. Agora, uma coisa que eu acho tremendo mesmo, que da parte de Deus vem sobre as nossas vidas, é um mistério como esse, assim, louvado seja Deus. Que o homem foi criado no pó da terra. Deus, quando ele criou o homem do pó da terra. Formou o homem, depois ele assoprou em seu nariz o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. O que acontece? Lamentações capítulo 3, versículo 29 diz assim: ponha a tua boca no pó, porque talvez ainda assim haja uma esperança. Acabei de dizer um versículo que fala, Eclesiastes 12, 7, o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que deu. Quando o homem ele se reduz ao pó, quando o homem ele se reduz ao pó, ele se reduz ao nada. É um sinônimo de humilhação diante de Deus. Ele está se humilhando diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu consigo entender e ver que quando Jesus ele pegou e cuspiu na terra e fez lodo com a saliva e aplicou nos olhos do cego, eu consigo enxergar Jesus ele usando do mesmo material da onde o homem foi criado. O homem foi criado da terra, estava faltando algo porque nasceu sem a ida dos olhos. Opa, foi criado da terra, é pó, é barro, então Jesus usa do mesmo material da onde o homem foi criado e constrói nele algo que lhe faltava. Louvado seja Deus, que não é diferente de mim e de você. Eu e você, nós estamos aqui porque faltava algo em nós, louvado seja Deus. Então você pode ter certeza que se eu e se você, a gente buscar a presença de Deus dentro desse lugar, a gente entender que o Senhor ele tem um propósito em favor das nossas vidas e começar a buscar a presença de Deus em oração, começar a buscar a presença de Deus se esforçando, fugindo das contendas,
abrindo mão da nossa própria vida, até porque a Bíblia fala assim em Gálatas: não useis, pois, da liberdade do Espírito para dar ocasião à carne. Nós sabemos que estamos livres, temos a liberdade do Espírito, mas não podemos dar ocasião à carne, porque a inclinação da carne é a morte, e a inclinação do Espírito é vida e paz. Está lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 6. A inclinação da carne é a morte. Quando a gente se inclina para as coisas da carne, a gente estamos caminhando para a morte, mas quando a gente nos inclinamos para as coisas de Deus, estamos caminhando para a vida. Louvado seja Deus. Até porque a vida, ela se manifesta pelo Espírito, é espiritualmente. A vida que eu e você nós estamos vivendo dentro desse lugar é uma vida espiritual. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A minha luta não é minha contra você. Não adianta, diante de uma situação, você ficar com raiva de mim ou com raiva de você, não vai adiantar nada. Não vai solucionar o meu problema nem o teu. Por mais que você possa até falhar comigo, eu posso ficar triste, decepcionado com você. Não vai adiantar eu guardar uma semente, uma raiz de amargura dentro do meu coração contra a sua vida, porque a luta não é contra você. A luta ela é espiritual. A vida em si é espiritual. Quando Jesus ele anunciou o Evangelho, pregava o Evangelho, anunciando, dizendo naquela época, louvado seja Deus através de parábolas, tudo já deixava certo de que existe vida após a morte. Muitas pessoas não acreditam nisso, de que existe vida após a morte. Umas acreditam que morreu aqui, acabou por aqui mesmo, outras acreditam de que o inferno é aqui mesmo, muita maldade, muita tragédia acontecendo. O inferno é aqui mesmo. Para que inferno se já tem um monte de coisa ruim acontecendo? Muita gente acredita assim, outros acreditam que existe purgatório, após a morte e tudo, mas eu creio numa palavra que diz assim, que ao homem é dado morrer uma só vez, e depois disso segue-se ao juízo. O homem é dado morrer uma só vez, o homem morrendo, Deus levando o homem, segue-se ao juízo. Então, louvado seja Deus, que eu e você, nós possamos entender que estamos recebendo a palavra de Deus nesses dias que estamos passando aqui, para que eu e você possamos passar por um juízo e sermos julgados pela paz, pelo príncipe da paz, sermos julgados por Jesus, para que naquele dia eu e você possamos receber uma palavra que diz assim: vinde a mim, benditos de meu Pai. Porque às vezes as pessoas se esquecem. Tem um versículo na palavra de Deus, louvado seja Deus, qualquer dia que Deus nos permitir, estaremos assim ministrando essa palavra, que diz assim, Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada alguma de dois gumes, que penetra na divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Às vezes as pessoas se esquecem de que o mesmo Deus que está nos abençoando, o mesmo Deus que está abrindo porta, o mesmo Deus que está abrindo caminho para eu e você a gente passar, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o mesmo Deus que garante a mim e a você, através de Jesus Cristo no Espírito Santo, a oportunidade de salvação, também será o mesmo Deus que, se eu e você nós não tomarmos cuidado, nos condenará a um fogo eterno, nos condenará ao inferno. E a Bíblia diz que ali haverá choro, pranto e ranger de dentes. O inferno é onde o bicho não morre e é onde o fogo nunca se apaga. E o inferno não foi preparado para mim e nem para você. O inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos caídos. Mas pela vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos, é de que todos nós possamos alcançar diante de Deus uma salvação, porque a Bíblia conta e diz que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. Ele vai aperfeiçoando essa obra. É uma obra que Deus começou na tua vida, meu irmão. Deus ele vai te aperfeiçoando até o dia da vida de Cristo Jesus. Não pensa você que essa obra ela vai se terminar quando terminar os seus 6 meses. Porque isso é loucura pensar desse jeito. Pensar, terminando o meu propósito aqui, o meu plano aqui, o meu projeto aqui é 6 meses, é 3 meses, é 1 mês, seja lá quanto tempo for, terminando aqui, já estou certo, já estou liberado para ir embora. Na verdade, diante de Deus, meu irmão, é um tratamento eterno. É uma obra que foi começada, que está se aperfeiçoando até o dia da vida de Cristo Jesus. Gente, vamos estar sendo aperfeiçoados até o dia da vida, até quando Jesus ele voltar. E você pode ter certeza que, por promessa da palavra de Deus, diz que os mortos ressurgirão primeiros. E aqueles que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Então, louvado seja Deus, que nós possamos reter e aguardar essa esperança dentro de nós, aguardando a bem-aventurada esperança e um aparecimento de glória de um Deus que é grande,
e é Salvador pelo qual o seu nome é Jesus. Amém? Louvado seja Deus, que os irmãos possam se levantar, e Deus abençoe os irmãos nessa tarde em nome de Jesus. Amém? Pode ter certeza, meu irmão. Você que está aí, meu irmão, Deus ele tem um propósito em favor da sua vida, ele quer te usar. Então, quando você tiver a oportunidade de falar do amor de Deus, meu irmão, não negue não. Não negue não. Aproveite bem essa oportunidade. A gente vai ter mais um culto à noite aí, ó. Gente, agora são 15 horas, 5 para 15 horas, 3 horas da tarde. Então, irmão, aproveita essa tarde aí para você meditar, colocar no teu coração a palavra, para se você tiver à noite uma oportunidade aqui, para você falar da palavra de Deus e pessoas serem edificadas nesse lugar. Amém? Foi para isso que Deus ele te trouxe aqui. Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por misericórdia, amor e graça, Senhor, em favor das nossas vidas. E te pedimos assim que fique conosco, o Senhor, nos abençoando, nos guardando, livrando de todo mal, Senhor, fazendo com que nós possamos ter, Senhor, nessa tarde, uma tarde abençoada na tua presença, Senhor. Felizes por estarmos na tua casa diante de uma oportunidade de misericórdia e de amor, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento na tua presença que te oramos e agradecemos. Em nome de Jesus e graças a Deus, Deus nos abençoe. Amém? Hã? Tá. É.